Um movimento para dividir o Pará e criar um novo ente federativo, com a alegação de que a região em questão estava abandonada pelo governo central, apesar de possuir muitas riquezas naturais. O movimento que acabou derrotado pelas autoridades de Belém, que viam nele poucas vantagens e apenas a criação de mais despesas ao poder público. Carajás, Tapajós, 2011, 2021? Não, que nada. A gente está falando de um projeto que foi apresentado em 1853. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave e te convido a conhecer comigo um projeto que foi criado lá no passado para dividir o Pará, que acabou não dando certo, mas virou um embrião do que hoje nós conhecemos como estado do Amapá. Esse movimento foi a criação da província de Pinsônia, que foi idealizada pelo então senador Cândido Mendes em 1853. O nome da província seria esse, Pinsônia, e eu vou explicar a origem desse nome daqui a pouco. A Pinsônia seria uma província com área de 195 mil km², e com esse mapa aqui. O território da província de Pinsônia seria formado pelo que hoje é o Amapá e por 4 municípios que atualmente pertencem ainda ao Pará. Eles são Faro, Óbidos, Alenquer e Monte Alegre. Essa aqui é Mazagão, que hoje também é do Amapá. Comparando com as divisões de hoje em dia, o território da província do Pinsônia pegaria também outros 4 municípios que na época ainda não existiam, que são as cidades de Oriximiná, Curuá, Prainha e Almerim. Esse território faria divisa com o Pará e com o Amazonas, no seu extremo oeste faria divisa com o que hoje é o estado de Roraima e teria 3 fronteiras internacionais, com a Guiana Francesa e com o Suriname, como ainda tem atualmente o Amapá, e também com a Guiana. Em termos de população, teria entre 40 e 60 mil habitantes. Essa imprecisão nessa grande variação entre 40 mil e 60 mil é porque os cálculos da época tinham dificuldade para contabilizar os indígenas e os escravos. Se a província de Pinsônia fosse efetivada, ela teria um senador, 2 deputados federais e 20 membros da Assembleia Provincial, que são os equivalentes aos atuais deputados estaduais. A capital da província, segundo a proposta original, seria a mesma capital do Amapá de hoje em dia, Macapá. Macapá tinha, na época, cerca de 3 mil habitantes, hoje tem 520 mil, e ela era a cidade mais desenvolvida das da região. Um elemento que mostrava o desenvolvimento de Macapá é que a cidade tinha 471 estabelecimentos industriais, entre eles 8 engenhos de açúcar e 60 fábricas de sabão. Uma outra cidade que foi considerada como possível capital de Pinsônia é Óbidos, que atualmente pertence ao Pará e tem cerca de 52 mil habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2021. Óbidos é a segunda cidade mais distante de Macapá entre as cidades que estão na proposta original da província. Vamos agora entender como nasceu esse projeto, quem teve a ideia e como ele acabou derrotado. Como eu disse no começo, quem propôs a província de Pinsônia foi o Cândido Mendes. E quem que foi Cândido Mendes? Bem, o Cândido Mendes dá seu nome a um monte de rua em várias cidades, dá seu nome a uma cidade no litoral do Maranhão e também a uma universidade no Rio de Janeiro. Por aí já dá pra ver que o cara era importante, certo? Ele foi escritor, jornalista e político. Ele exerceu 5 mandatos de deputado federal e 1 de senador, sempre representando o Maranhão, o estado onde nasceu. E por que um senador do Maranhão apresentou um projeto sobre o Pará, sobre o que hoje é o Amapá? Para entender isso, a gente tem que somar 2 características do Cândido Mendes, a de político e a de jornalista e escritor. Ele era muito célebre, muito competente em todas essas áreas. Como jornalista e escritor, ele era também um grande pesquisador sobre as coisas do Brasil. Tanto que ficou a cargo do Cândido a elaboração do Atlas do Império do Brasil de 1868, que eu estou mostrando para vocês aí na tela. É nesse Atlas está o mapa do projeto da Pinsônia, que apareceu algumas vezes ao longo do vídeo. O Cândido foi tão influente que ele conseguiu colocar o mapa do projeto dele no Atlas do Brasil. Mas o projeto foi apresentado pela primeira vez 15 anos antes do Atlas, foi apresentado em 1853. Na sua primeira encarnação, digamos assim, o projeto tinha outro nome, a província se chamaria Oiapoquia. Oiapoquia se escreve com Y e K, de acordo com a grafia da época. O Cândido Mendes relata que haviam sugerido para ele outros 2 nomes, Cabo do Norte ou Guiana Portuguesa, mas ele achou que Oiapoquia realmente era a melhor ideia. Mas, como a gente tem visto, o nome definitivo do projeto foi a província do Pinsônia e não de Oiapoquia. E por que não Oiapoquia? E o que é Pinsônia? De onde vem esse nome? Já vou responder isso. Antes disso, peço para todo mundo deixar o joinha aqui no vídeo, peço aos que ainda não são inscritos que se inscrevam no canal e também vou dar um toque para vocês. Agora a gente está com um clube de membros do Exclave. Por apenas R$5 por mês, R$5, você pode contribuir com o crescimento do canal. Eu também convido vocês a entrarem no site do Exclave, canalesclave.com.br. A gente se vê lá. Vamos então para essa questão dos nomes, começando por Pinsônia.
Pinzón é uma referência ao navegador espanhol Vicente Pinzón, que ele fez parte da expedição do Cristóvão Colombo que descobriu a América em 1492. Ele teve até aqui no litoral brasileiro em 1500, um pouco antes do Cabral chegar aqui e fazer o descobrimento do Brasil. O nome do Pinzón se escreve com Z, Pinzón, mas a pronúncia do Z no espanhol está mais para S, né, para Pinzón, por isso que a província ficou com S no nome, Pinzônia. Mas como eu falei antes, esse projeto nasceu com o nome de Província do Oiapoque. Esse nome Oiapoque, aposto que muita gente já captou a origem dele, né? Remete a Oiapoque, a cidade do extremo norte do Amapá. E no que mais importa pra gente agora, remete ao rio Oiapoque, que é o rio que marca a fronteira do Amapá com a Guiana Francesa. A província de Oiapoque teria esse nome justamente por causa do rio. Mas depois o Cândido Mendes decidiu que não seria uma boa colocar esse nome, justamente porque o rio simboliza a fronteira entre dois países. Ou seja, aquele rio não é um símbolo 100% nacional. Além disso, ao longo do rio Oiapoque, havia naquela época muitos conflitos entre Brasil e França pela posse da terra. Ah, e se você não entendeu por que às vezes eu uso França e não Guiana Francesa, tem um vídeo aqui no canal que explica isso direitinho. Clique aqui pra você conferir. Vamos então entender um pouco mais da dinâmica da tramitação desse projeto, como chegou até ele, como ele cresceu e como ele morreu. Como eu já disse, ele começou em 1853, quando Cândido Mendes levou essa ideia até o Congresso Nacional. Algumas das justificativas para a criação do projeto foram aquelas que a gente costuma ver bastante quando o assunto é criação de um novo estado, de uma nova cidade ou por aí vai. Qual que é a principal abordagem? A de que a região está afastada do governo central daquela localidade, estado, província, enfim, e portanto precisaria de autonomia para se desenvolver melhor. O Cândido Mendes dizia que ele via um potencial imenso naquela região, principalmente em Macapá, e aquela localidade, na avaliação dele, estava abandonada pelo governo central, sediada em Belém, que era, como ainda é, a capital do Pará. Outro componente que o Cândido Mendes apresentava era a questão da segurança nacional. A região ali do rio Oiapoque, da fronteira norte do Amapá, era marcada por muitas, mas muitas batalhas, e o Cândido Mendes alegava que a criação de uma província centrada naquela região aprimoraria a segurança nacional ali. Na primeira apresentação do projeto, em 1853, houve muita resistência por parte das autoridades centrais do Pará. O pessoal não queria nem ouvir falar daquilo. E as alegações que eles apresentavam eram as mesmas também que a gente vê hoje em dia. A ideia de que aquilo representaria muitos gastos, muitos custos, a criação de uma nova classe política sem trazer os ganhos esperados. O Cândido Mendes até reconhecia que haveria custos no projeto, mas no texto da proposta ele cita a seguinte frase que eu vou ler para vocês. Estabeleça-se um governo em Macapá que garanta ao viver nessa e em outras ilhas da foz do Amazonas, e em breve elas se povoarão e pagarão ao país com juros onzeneiros esta simples proteção. Acho que vocês estão estranhando essa palavra onzeneiros, que eu também não reconhecia, tive que recorrer ao dicionário para entender. Onzeneiro, literalmente falando, é uma taxa de juros de 11%. Ou seja, uma taxa bem alta. Ao longo do tempo, a palavra onzeneiros foi evoluindo e deixou de ser apenas uma referência à taxa de juros altos e passou a ser aplicada às pessoas que emprestam dinheiro com juros carregados. Virou até uma espécie de profissão, os onzeneiros. Os onzeneiros estão citados no livro Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, um clássico da literatura e dos vestibulares. Eles são exemplos de pessoas que fazem o mal e, portanto, vão ter punições bem elevadas. Mas depois desse momento de literatura, vamos voltar ao projeto de Pinzônia. Na primeira apresentação dele, em 1853, o projeto nem chegou a ser rejeitado pelo Congresso Nacional. Ele ficou engavetado, esquecidinho num canto ali, mais ou menos também como acontece hoje em dia. 20 anos depois, em 1873, o Cândido Mendes voltou à carga. Ele falou que o projeto estava atualizado, aprimorado, enfim, prontinho para ser aprovado. O retorno da proposta ele fez por meio de um livro com título gigante e bem interessante. Pinzônia, ou a elevação do território setentrional da província do Grão-Pará à categoria de província com essa denominação. Nesse livro, Cândido Mendes trouxe uma arma secreta, um argumento extra para tentar sensibilizar o restante do Congresso. Essa arma secreta foi um abaixo-assinado, feito por pessoas que moravam em Macapá e defendiam a criação da província. São cerca de 400 assinaturas. Mas, novamente, o projeto fracassou. E assim como na ocasião anterior, ele nem chegou a ser rejeitado, ele não foi apenas apreciado pelo Congresso Nacional. Com isso, o Amapá permaneceu vinculado ao Pará, uma condição que seria mantida até 1943, quando foi criado o Território Federal do Amapá. Naquela ocasião também foram criados outros territórios. Se você não lembra, não sabe, não conhece o que foram os territórios, dá uma olhada nesse vídeo aqui que a gente conta isso lá, beleza? Valeu, até a próxima!